Olá, sejam muito bem-vindos ao canal HDG História das Guerras. Hoje começaremos uma série de vídeos sobre os massacres na Segunda Guerra. Não esqueçam de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as atualizações. Oradour-sur-Glane foi um pequeno vilarejo da antiga região de Limousin, localizado a cerca de 25 km de Limoges. O vilarejo era um lugar tranquilo. Uma parte da população trabalhava em Limoges ou nos arredores. Outra tinha comércio ali mesmo, ou trabalhava em casa, como as costureiras, por exemplo. Durante a Segunda Guerra, boa parte da França foi ocupada pelos nazistas. A região de Limousin havia sido invadida pelos alemães em 1942, mas apesar do conflito, a vida seguia mais ou menos normal por aquelas bandas. Mas esta tranquilidade teria seu fim no dia 10 de junho de 1944, por volta das 14 horas, quando um morador avista um batedor motociclista nazista, e logo em seguida surgem os veículos blindados e caminhões com as tropas da Waffen-SS, que estacionam em diferentes lugares do vilarejo. Os soldados estavam equipados para a guerra, mas ainda assim quase ninguém se preocupa e nem tenta fugir, e mesmo que tentasse seria difícil, pois Oradour já estava cercado. As ordens foram passadas. Todos deveriam se reunir em Champ de Foix, que era a pequena praça onde aconteciam as feiras de Oradour. As pessoas obedecem sem pressa, pois seguem o ritmo ao qual estavam acostumadas. Então, os soldados alemães começam a entrar nas casas e a empurrar as pessoas para irem mais rápido. Todos, sem distinção, são convocados, inclusive mulheres, idosos e crianças. Os professores até apressam os pequenos para se reunirem às outras pessoas. Com os moradores já reunidos na praça, os soldados começam a fazer a triagem da população. Homens de um lado, mulheres e crianças de outro. Os nazistas são brutos e o medo se instala. Uma hora se passa em meio a várias ordens. As mulheres e crianças são levadas para a igreja. Os homens são divididos em grupos e são levados respectivamente para 3 celeiros e 2 garagens. Às 16 horas, uma explosão é o sinal combinado para começar o massacre. O fuzilamento acontece ao mesmo tempo em todos os lugares onde os homens estão agrupados. As primeiras rajadas são direcionadas às pernas para evitar que eles corram. As rajadas de metralhadoras e tiros de fuzil continuam até que nenhum homem se mexa. Eles estão caídos uns sobre os outros, uma montanha de mortos e feridos. Os nazistas chegam a subir nos corpos para atirar naqueles que ainda se mexiam. Os soldados da Waffen-SS juntam palha, feno-madeira e outros materiais inflamáveis e cobrem os corpos caídos, acendendo a chama, e somente quando o fogo começa a se alastrar é que se afastam, indiferente aos gritos daqueles que são queimados vivos. As mulheres trancadas na igreja se inquietam pelos seus pais, maridos e filhos, e quando escutam as metralhadoras se desesperam ao perceber que eles estão sendo mortos. Depois de algumas horas de agonia, a porta da igreja se abre. Os soldados colocam sobre o altar uma caixa com pavios. Eles acendem esses pavios e saem da igreja, deixando as mulheres e crianças trancadas ali. Uma explosão se ouve, seguida por uma fumaça sufocante. Desesperados, todos tentam sair dali, mas as saídas estão fechadas. Com a pressão das pessoas tentando fugir, a porta da sacristia cede, mas os soldados de tocaia no exterior atiram pelas janelas. Nenhum canto é poupado, mulheres e crianças tombam umas sobre as outras. Quando tudo parece ter acabado na igreja, os soldados da Waffen-SS entram lá e atiram nas mulheres e crianças caídas, até acabar a munição. Então, eles pegam bancos e cadeiras e fazem uma pilha sobre os corpos e acendem o fogo. A coluna de fumaça e chamas é enorme, tão alta quanto a igreja que queimava. Mais ou menos às 19 horas, o bonde que liga Limoges e passa por Oradour-sur-Glane é parado pelos nazistas. Ele traz as pessoas que trabalhavam na região. Os passageiros são divididos em 2 grupos, os moradores de Oradour e os outros.
Os soldados agrupam os moradores em torno de 20 e apontam suas metralhadoras. Após 3 horas ali sofrendo as humilhações e desprezos dos nazistas, eles são liberados. Eles mal acreditam e correm procurando abrigo nos vilarejos vizinhos, pois são impedidos de entrar em Urradur. Os assassinos não vão embora de imediato. Eles passam a noite no vilarejo, saqueando e queimando as casas, e somente pela manhã é que eles partem, deixando para trás o rastro de destruição e morte. Casas, carros, igrejas queimados e em ruínas, e centenas de corpos fuzilados e carbonizados. As ruínas de Uradur-sur-Glane foram transformadas em um monumento permanecendo exatamente como foi deixada pelos nazistas da Waffen-SS após o dia 10 de junho de 1944. Isso para nos lembrar do que o ser humano é capaz quando se deixa levar por uma ideologia totalitária.